a professora Silvana Zancan e neste tutorial iremos aprender a configurar o passo a passo do Google Forms ou formulário do Google. O Google Forms é uma ferramenta do Google que permite que você crie uma série de possibilidades, como criar uma prova digital, criar um questionário, fazer uma enquete. É possível também converter um arquivo do Word e importar para o seu formulário do Google. Você pode também configurar uma prova para que o Google corrija automaticamente, ou seja, uma prova de múltipla escolha. Vamos lá aprender o passo a passo de como configurar um questionário do Google a partir desse recurso gratuito? Você verá ainda neste tutorial como é fácil, simples e dinâmico configurar uma prova, uma pesquisa, enfim. E ainda você pode integrar o seu Google Forms a diversas outras plataformas e ferramentas, como o Slack, uma planilha do Excel, ou sua planilha de autoformação de marketing, por meio de uma plataforma chamada Pluga, que nós poderemos tratar em outro tutorial. Vamos iniciar. Você vai entrar no seu e-mail Gmail, vai clicar aqui em Novo, vai procurar Formulários Google e em seguida vai clicar. Ou você tem ainda aquela opção dos quadradinhos que estava aparecendo no canto superior direito da sua tela. O primeiro passo é você dar um nome para o seu formulário. Basta clicar em cima e adicionar o nome desejado. Vamos colocar formulário teste. Então, só dar um Enter, que automaticamente ele já vem transformado na sua tela, na sua interface. Aqui no sinal de mais, é possível nós adicionarmos a primeira pergunta. Então, nós temos as opções: resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixas de seleção, lista suspensa, upload de arquivo, escala linear, grade de múltipla escolha, grade de caixa de seleção, data e horário. Vamos iniciar configurando a primeira pergunta do tipo resposta curta. Antes de nós configurarmos a nossa primeira pergunta do tipo resposta curta, nós temos aqui a opção de descrição do formulário. Você pode adicionar um subtítulo para o seu formulário, de modo que os estudantes entendam no que trata este formulário de avaliação, ou pesquisa online, ou uma prova. Por exemplo, você pode digitar o valor de prova, tipo de questão, se é uma prova de consulta, sem consulta, o horário, a data que vai iniciar este formulário, dentre outras informações que você acha relevante. Vamos lá. Configurar agora o tipo de pergunta, resposta curta. O tipo de pergunta, resposta curta, tem por objetivo selecionar um número X de caracteres quando o aluno vai responder à questão. Por exemplo, o que é educação? Então, ele vai ter um número X de caracteres para responder esta questão. Vamos lá, então. Eu coloquei aqui um enunciado da questão. Como o vídeo tutorial te auxilia a utilizar o Google Formulário? Para cada linha, nós temos 3 tipos de opções. Por exemplo, interesse. Vou dar um Enter. Outro aspecto interessante. Configuração. Utilidade. Eu inseri 3 linhas. O interesse, a configuração e a utilidade, eu tenho que pensar que essas colunas têm que responder esses 3 aspectos da pergunta. Eu não vou colocar, por exemplo, para interesse, bom, médio e ótimo, e para configuração,
fraco, forte e muito forte. Eu tenho que definir que as linhas elas têm que estar de acordo com as colunas. Vou mostrar para vocês como ficará. Vou selecionar ruim, bom, muito bom, e pode ser mais uma, ótimo. Então, todas essas colunas servirão para as linhas. Olha como que ficou a nossa questão. Como o vídeo tutorial te auxilia a utilizar o Google Formulário. Quanto ao interesse, ele foi ruim, ele foi bom, muito bom, ótimo? Quanto à configuração, ruim, bom? Então, você vai marcar apenas uma alternativa para cada linha. É uma pergunta bem interessante. Vamos ver um novo tipo de questão. Agora do tipo grade da caixa de seleção. A caixa de seleção permite que o aluno escolha uma ou mais alternativas. Por exemplo, eu coloquei uma questão: selecione onde você utiliza o Google Forms. Então, lembramos que eu escolhi para as linhas múltipla escolha, os tipos de questões, resposta curta, grade, caixa de seleção e lista de seleção. Então, para todas as linhas, é necessário ter palavras que combinem com as colunas. Elas não podem ser diferentes. Então, eu combinei com disciplinas, cursos, oficinas e pesquisas científicas. Vamos ver como ficou. Selecione onde você utiliza o Google Forms, então pode ser em disciplinas, em cursos, oficinas, pesquisas científicas, né? O aluno ele pode marcar mais de uma opção e assim sucessivamente, como eu poderia ter colocado uma outra coluna que não utiliza. Então, é um recurso bem interessante, que ele é utilizado principalmente para pesquisas de satisfação. Sempre que você quiser editar uma pergunta, basta clicar em cima dela, no que você consegue configurar novamente. Quando quiser acrescentar uma nova questão, sempre recorrer a adicionar pergunta. Esse quadradinho significa que é possível duplicar uma questão, caso você não queira descrever ela novamente, digitar. Ainda você pode excluir uma ou mais questões que você tenha feito. O campo obrigatória, que você está salvando todas as alterações que foram feitas. Então, cada vez que você insere algo novo no e-mail Gmail e você está no Drive, vai salvando automaticamente. Aqui nos 3 pontinhos, nós podemos ainda ir para a seção com base na resposta e ordenar as opções aleatoriamente. Então, vai embaralhar as opções. Se você quiser que todos que responderam o seu questionário, o próprio Google Forms recolha os e-mails, basta clicar em coletar endereços de e-mail. Se é necessário fazer login, se você quiser que apenas o aluno possa uma única vez responder o questionário, marque o campo limitar a uma resposta. Os participantes podem editar após o envio, ver gráficos de sumário e respostas de texto. Você deve sempre selecionar essas opções para que elas sejam salvas a seu questionário. Clique em seguida em salvar. Ainda você tem outras opções aqui na roda de engrenagem, clicando em apresentação. Então, é possível mostrar a barra de progresso e embaralhar a ordem das perguntas para que elas não sejam mostradas sempre na mesma sequência. Você pode deixar uma mensagem de confirmação agradecendo o seu aluno por ter respondido a prova, o questionário. Você tem ainda a opção de testes, que é possível criar um teste e atribuir pontuações a questões e ainda permitir que o Google Forms faça uma correção automática.
E dentro da opções teste, nós temos liberar nota imediatamente após o envio, pode ser também posteriormente, depois da revisão manual do professor. As pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, perguntas certas, basta você selecionar os campos ou também tirar a seleção se não quiser utilizar o item em questão. Tá? Então, são configurações disponíveis no formulário do Google. Aqui na parte superior, do lado da engrenagem, nós temos esse olho. Se você clicar, você vai visualizar as perguntas que foram feitas, né, que foram digitadas. Olha os vários formatos. Ainda são questões que, por exemplo, nós fomos clicando, é possível ainda nós editarmos. Se você enviar, nós teremos campos obrigatórios ainda para responder ou excluir esses itens. Para excluir esse item após enviar, basta nós irmos aqui no canto direito da nossa tela e editar este formulário. Então, nós podemos editar. Por exemplo, aqui ficou uma opção a mais, nós podemos remover esta opção. Aqui que nós acabamos não colocando nenhuma pergunta, é só excluir a opção. Então, você vai configurando, dando forma ao seu questionário, ao seu formulário, da maneira que você acha mais pertinente para o tipo de pesquisa, de prova, de aplicação. Professores, vamos ver a opção como adicionar seção, que é neste campo aqui de adicionar seção. Vocês podem adicionar seções para suas perguntas, bem como vocês podem criar uma seção de dados do aluno para perguntar o seu nome, telefone e e-mail de quem for responder às perguntas. Vamos iniciar, por exemplo, adicionando seções para perguntas. Por exemplo, aqui nós temos primeira pergunta, vamos utilizar a de escolha múltipla. Você tem filhos? As opções, sim e não. Caso você não tenha filhos, não tem por que responder mais questões como tenho 1, 2 ou 3 filhos. Então, por isso, nós vamos criar uma seção. Vamos vir aqui, vamos adicionar a seção tem filhos. Vamos escrever no título, tem filhos. Então, vamos adicionar perguntas relativas a quem tem filhos. Quantos filhos? 2 pontos. 1, 2, 3, 4 ou mais. Tá? Então, nós vamos aqui nos 3 pontinhos, vamos aceder a uma seção com base na resposta. Então, na seção, tem filhos. Vamos clicar sempre na setinha, na seção, tem filhos. A questão de cima, nós vamos clicar nela. Também vamos aceder uma exceção com base na resposta. Se sim, continuar na seção que tem filhos. Se não, vamos enviar o formulário. Então, vamos clicar em pré-visualizar. Vamos ver como que ficou. Você tem filhos? Se sim, você vai responder a pergunta seguinte. Vamos ver a outra hipótese. Se eu clicar em não, o formulário do Google vai me direcionar a terminar, a submeter o meu questionário. Vou mostrar para vocês uma outra configuração disponível e bem interessante no formulário do Google. Nós podemos ainda personalizar o nosso formulário. Nós podemos escolher uma imagem
para o nosso questionário, o Google nos dá diversas imagens, né? Vamos clicar em inserir, só para vocês verificarem como fica. Nós podemos ainda mudar a cor do tema, podemos deixar mais intensa ou menos intensa. A cor de fundo, olha, vai mudando, vai ficando mais escuro ou mais claro. Podemos mudar o tipo de letra, essa é a básica, podemos colocar uma letra mais decorativa. Então, conforme o gosto do professor, né? E em seguida, depois que nós termos configurado o nosso questionário, termos editado, criado as sessões, se achar por necessário, nós vamos enviar. As possibilidades que nós temos para enviar. Enviar por e-mail. Você pode criar um link, clicar em copiar e enviar aos seus alunos. E você pode ainda clicar aqui nessa URL e incorporar HTML em seu site. Então, tem várias alternativas aqui no Google Forms, um recurso gratuito para você criar o seu questionário, sua pesquisa de avaliação, uma prova. Então, essas são algumas das funcionalidades do Google Forms. Até o próximo tutorial!